Qual a mensagem do arianismo? Uma tentativa de preservar a unidade absoluta de Deus, do ponto de vista de Ario. Porque ele está escravizado pela lógica aristotélica, pela filosofia socrática, pelo pensamento racional grego. E essa escravidão à doutrina dos homens, que dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, honrando e servindo mais a criatura do que o Criador, faz de Ario alguém limitadíssimo para compreender as verdades da Escritura. Ario já parte da premissa falsa de que o perfeito não pode entrar na matéria. Por isso que ele vai tentar construir toda uma inteligência, uma artimanha ideológica para excluir a ideia de que Deus se fez carne. Por isso ele vai excluir a verdade e montar todo um pensamento ideológico contra a divindade de Jesus Cristo. Bom, a mensagem de Ario defende o monoteísmo radical. Ario acreditava que Deus Pai era o único que não tinha princípio. Para ele, se Jesus fosse igual ao Pai em todos os aspectos, então deveriam haver dois deuses, o que destruiria o monoteísmo. O Pai é o único Deus verdadeiro. A essência de Deus é tão pura e única que não pode ser compartilhada com nenhum outro ser. Volta aí a racionalidade grega. A frase que Ario muito gostava de falar é: houve um tempo em que Jesus não existia. Jesus como criatura. Ario ensinava que Jesus foi a primeira e mais perfeita criação de Deus. Deus o criou do nada antes de criar o mundo. Jesus seria um semideus, um ser intermediário entre o Deus transcendente e a humanidade física. Ele é superior a nós, mas inferior ao Pai. Então você vê aqui completamente uma colonização da mentalidade grega que entendia a existência de deuses e semideuses. A diferença de substância, o heterousios. O debate no Concílio de Nicéia, 325, girou em torno de termos técnicos gregos, utilizados para defender a substância ou a essência divina. O arianismo defendia que o Filho era de uma substância diferente ou apenas semelhante à do Pai. Já os outros estudiosos defendiam que não, que o Filho tinha a mesma substância que o Pai. Ario argumentava que Jesus possuía livre-arbítrio, que sua divindade era, de certa forma, uma recompensa de Deus por sua obediência e virtude perfeitas. Se Jesus fosse Deus por natureza, ele não poderia pecar. Ario acreditava que Jesus era capaz de pecar e escolheu não fazê-lo. Isso tornava um modelo moral para os seres humanos. Se Jesus, uma criatura, conseguiu ser fiel, nós também podemos. Então, lembra que nós falamos no início, uma premissa sendo falsa contamina o resultado? O que ele não consegue entender, não quer ou não expõe, é que a encarnação de Jesus retirou a divindade absoluta. Por isso que Filipenses capítulo 2, versículos 2 a seguir, mostram que existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Ou seja, ao encarnar, Jesus conserva a natureza, mas não a divindade absoluta. Tanto é que, por adquirir um corpo humano, ele deixa de ser onipotente, onipresente, onisciente, autossustentador de si mesmo e uma série de outras qualificações divinas que antes possuía e que, após a ressurreição, ascende ao Pai e retoma. E aí, no caso, os pensadores arianistas, eles vão ignorar essa palavra aniquilou-se a si mesmo, justamente para adaptar a revelação divina ao modelo de pensamento grego. Então, não é o homem que está conhecendo a Deus, é o homem que está fabricando uma compreensão de Deus agradável aos seus muros intelectuais. A mensagem não era apenas teórica, e sim prática. Ario resumiu esses pontos em canções curtas e fáceis de memorizar. Por exemplo, uma das rimas populares mais famosas era: o Pai é estranho ao Filho em essência, pois o Filho teve um início. Numa tabela mais simples, o conceito de Ario defende que Jesus foi criado, a primeira, a melhor, a maior criatura. Jesus teve um início no tempo, ou seja, em algum momento ele não existiu. Jesus era diferente do Pai, heterousios. E Jesus nos salva pelo exemplo e obediência. Isto é, a salvação é moral. Você recebe um exemplo para seguir um comportamento. Caso siga, você pode ser salvo.
Então, o pensamento arianista, ele traz a salvação pelas obras, deixando Jesus como um exemplo, um excelente exemplo para todos. Já no pensamento bíblico que foi aprovado no Concílio de Nicéia, Jesus é gerado, mas não criado, vamos explicar isso adiante. Jesus sempre existiu, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, no princípio era o Verbo. Jesus é igual ao Pai, homousios, ele próprio diz isso pelo menos 4 vezes no Evangelho de João. Jesus nos salva porque só Deus pode redimir. E Deus nos justifica pela justiça do Deus encarnado, Jesus. Muito bem. Então, essa é a principal mensagem de Ário, apresentada de forma extremamente rápida, mas que seja útil à compreensão e contextualização dos professores. Muito obrigado.